Pare de absorver o caos dos outros. Pare de se tornar refém das emoções alheias. Você não precisa entrar em toda a guerra que te convidam, e muito menos responder a cada provocação que cruza o seu caminho. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que manteria a serenidade, que dessa vez não iria se irritar, que respiraria fundo e deixaria as palavras passarem como vento, e mesmo assim bastou um comentário atravessado, um olhar de desprezo ou um tom sarcástico para que toda essa calma fosse levada embora? É aí que percebemos como somos facilmente conduzidos pelo emocional dos outros e como ainda deixamos que o mundo dite o ritmo do nosso humor. O grande erro é achar que controlar o outro é a solução. Você tenta se justificar, tenta explicar, tenta convencer. É como tentar apagar o fogo jogando mais lenha. Quanto mais você se defende, mais preso fica ao jogo de quem quer te tirar do eixo. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em não se perder nelas. O controle começa quando você entende que a única coisa que pode realmente dominar é a si mesmo. Isso é o que os antigos sábios chamavam de autodomínio, a arte de permanecer calmo em meio à tempestade, firme enquanto tudo ao redor desaba. O pensador estoico Hierocles dizia que a mente é como uma fortaleza, e as emoções externas são como flechas tentando invadir seus muros. Quando você reage sem pensar, é como abrir os portões e deixar o inimigo entrar. Mas quando observa, respira e entende que a provocação não pertence a você, ela se dissolve antes mesmo de te atingir. Essa é a essência da tranquilidade verdadeira. Não deixar que o que é externo controle o que é interno. Pense em quantas vezes você ficou mal por algo que alguém disse, mesmo sabendo que não era verdade. Quantas noites perdeu revivendo uma conversa, imaginando respostas que nunca deu e desejando ter se comportado de outra forma. Isso acontece porque ainda acreditamos que o problema está no que os outros fazem, quando na verdade o que nos perturba é a forma como interpretamos o que acontece. Uma palavra dita pode ser ofensa ou apenas som. Depende do significado que você dá a ela. Os antigos mestres sabiam que a realidade é neutra. São as nossas interpretações que a tornam agradável ou insuportável. Dois indivíduos podem enfrentar o mesmo desafio e sair com percepções completamente diferentes. Um se sente destruído, o outro fortalecido. Não é o evento que muda, é o olhar. Se você encara uma situação como ataque, reage com defesa. Se a enxerga como lição, responde com sabedoria. A escolha do ângulo define o seu destino emocional. Imagine um oceano agitado. A superfície é caótica, mas quanto mais fundo você mergulha, mais calmo tudo fica. A mente do sábio funciona da mesma forma. Enquanto os outros vivem na superfície, reagindo às ondas de cada comentário ou gesto, ele vive nas profundezas, onde nada externo o abala. Isso não quer dizer frieza, mas sim consciência. É a habilidade de perceber o que acontece sem ser arrastado pela correnteza das emoções. Há uma prática simples e poderosa: observar o que sente antes de reagir. Quando alguém te provoca, há sempre um instante, um intervalo quase invisível entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, vive a sua liberdade. Se você aprender a reconhecer esse instante, será capaz de escolher. Escolher o silêncio ao invés do grito. Escolher a calma ao invés do impulso. Escolher o domínio próprio em vez da reatividade. É nesse ponto que nasce a verdadeira força interior. Não se trata de reprimir o que sente, mas de compreender o que te irrita, por que te irrita, o que essa reação revela sobre você. Quando paramos para olhar com honestidade, percebemos que muitas vezes não é o outro que nos tira do sério, e sim as partes de nós que ainda não foram curadas. A provocação apenas toca na ferida. O insulto apenas revela onde ainda estamos frágeis. O autodomínio é, portanto, um espelho de autoconhecimento. Ao perceber isso, você começa a se distanciar do drama alheio. Deixa de ser parte do enredo dos outros
e passa a ser o autor da própria paz. As palavras dos outros deixam de ser flechas e passam a ser vento. O vento pode soprar forte, mas não derruba quem aprendeu a firmar os pés no chão. A verdadeira liberdade emocional não está em se isolar do mundo, mas em viver nele sem se perder. Não é fugir das pessoas, mas entender que cada interação é um teste da sua estabilidade. O sábio não busca um lugar sem ruído, ele aprende a manter o silêncio dentro de si. Assim, a ofensa chega, mas não encontra morada. A raiva aparece, mas não encontra combustível. A crítica vem, mas não encontra eco. E é nesse ponto que o estoicismo deixa de ser apenas uma filosofia e se torna uma prática diária. É nas pequenas coisas, o trânsito, a demora do outro, o tom rude de alguém, que você se treina. Cada vez que escolhe não reagir, reforça a fortaleza da mente. Cada pausa consciente é um tijolo novo construído em direção à paz. E com o tempo, o que antes te abalava se torna irrelevante. No começo, parece impossível. Você vai falhar, vai reagir, vai perder a paciência. Mas a diferença é que agora você percebe o processo. Já não é um escravo inconsciente das emoções, é um observador, aprendendo a dominá-las. A cada tentativa, a cada vez que escolhe o silêncio, você planta as sementes da serenidade. A paz interior não é um presente do destino, é uma conquista de quem pratica o autodomínio. O caos lá fora nunca vai desaparecer, mas o que muda é a forma como você decide se relacionar com ele. E quando isso acontece, a raiva, o drama e o estresse perdem o poder de te alcançar. A arte da pausa e do silêncio que transformam sua vida. Uma das ferramentas mais poderosas que você pode cultivar é a pausa. Não aquela pausa qualquer, superficial, mas aquela que surge no instante entre o acontecimento e a reação, onde mora a sua liberdade. Pense em uma situação cotidiana. Alguém fala algo atravessado, um colega interrompe de forma irritante, ou até mesmo um amigo querido diz algo que toca um ponto sensível. A reação automática é quase instintiva. Você sente a raiva, a vontade de retrucar, de explicar, de corrigir. Mas é exatamente nesse instante que você encontra o poder de decidir como responder. O segredo está em perceber o intervalo entre a ação externa e a reação interna. É nesse espaço que você pode escolher não se deixar dominar pelo drama alheio. Os sábios do passado compreendiam que cada conflito nasce da tentativa desesperada de manter uma identidade frágil, de provar algo a alguém ou de proteger um ego que ainda depende de validação externa. Quando você deixa de reagir impulsivamente, está não apenas preservando sua paz, mas também exercendo uma forma silenciosa de sabedoria. Cada vez que respira antes de responder, cada vez que segura o impulso de falar em meio à provocação, você reforça o controle sobre si mesmo e estabelece limites invisíveis que o mundo externo não pode atravessar. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava de que somos como rochas no meio do rio. A água passa, mas não nos move se mantemos nossos pés firmes. Assim também é a mente do sábio, observadora, presente, mas inabalável. Esse conceito é vital para entender que o verdadeiro domínio não é sobre o outro, mas sobre você mesmo. Ao praticar essa observação consciente, você percebe que muitas das coisas que parecem urgentes e cruciais para reagir simplesmente não merecem sua energia. Um exercício prático é imaginar cada provocação como um objeto lançado contra você. Algumas pedras são pequenas e podem ser ignoradas. Outras podem ser grandes e perigosas. Mas mesmo assim, você tem a opção de desviar ou deixá-las passar sem se ferir. Esse exercício de visualização treina sua mente para responder com estratégia em vez de impulso. E quanto mais você pratica, mais natural se torna esse estado de serenidade. Outro ponto essencial é perceber que o outro muitas vezes funciona como um espelho imperfeito. Quando alguém age com agressividade,
julgamento ou crítica, isso reflete mais sobre o estado interior daquela pessoa do que sobre você. Assim como um espelho rachado distorce sua imagem, as ações alheias distorcem a percepção que temos de nós mesmos se permitirmos. A consciência de que a provocação alheia é um reflexo do outro e não de você é um passo gigantesco em direção à liberdade emocional. E é aqui que a paciência se torna seu maior aliado. Não há pressa em transformar sua mente. Cada pequeno avanço, cada momento em que você escolhe respirar em vez de reagir, é uma vitória. Pense nos pequenos atritos diários, a fila do supermercado, o trânsito caótico, o comentário mal colocado de alguém na reunião. São nesses detalhes que se constrói a fortaleza interna. Não é preciso esperar por grandes crises para praticar. A prática diária, silenciosa, constante, é o que cria a verdadeira imunidade emocional. Para fortalecer essa prática, é importante também refletir sobre o verdadeiro significado do que você considera ofensa. Muitas vezes, reagimos porque sentimos que nossa dignidade, nossa inteligência ou nosso valor estão sendo atacados. Mas um sábio percebe que sua essência não depende da aprovação alheia. Ao internalizar essa perspectiva, você começa a responder não a partir do medo de parecer fraco, mas a partir da convicção de quem realmente é. Esse é o ponto em que a calma se transforma em poder. E aqui vai uma observação crucial. Ninguém se torna inabalável de uma hora para outra. É preciso reconhecer os momentos em que falhou, mas também valorizar os momentos em que conseguiu escolher o silêncio. Essa consciência aumenta a confiança em si mesmo, e essa confiança é o verdadeiro alicerce da serenidade. Você aprende a se tornar observador de suas emoções, em vez de prisioneiro delas. Agora, quero propor algo diferente, que foge da forma tradicional de pedir interação. Se você chegou até aqui, faça um pequeno exercício comigo. Pense em uma situação recente em que reagiu sem querer. Escreva nos comentários o que aconteceu, como você se sentiu e, se pudesse, como reagiria agora com consciência. Não precisa escrever de forma perfeita, nem contar detalhes que não queira. Apenas compartilhe seu aprendizado. Esse simples ato conecta você com a comunidade, gera reflexão e permite que outras pessoas vejam que não estão sozinhas nesse processo. Além disso, se inscrever no canal vai te ajudar a não perder os próximos conteúdos que aprofundam técnicas para se manter firme diante de qualquer desafio emocional, sem aquele pedido chato que todo mundo faz, mas de forma natural, como se fosse um convite a continuar aprendendo junto. Voltando à prática, a pausa e o silêncio não significam apatia ou indiferença. Significam consciência e escolha. Significam perceber o impulso de reagir e decidir conscientemente não alimentá-lo. Significam compreender que cada reação automática que você evita é uma pequena vitória contra o drama, contra a raiva, contra o estresse desnecessário. Com o tempo, o impacto das provocações externas diminui drasticamente e você começa a perceber como é libertador viver sem carregar o peso do que não é seu. Aprofundando essa ideia, podemos pensar na metáfora da chama. Toda provocação é como um fósforo aceso. Se você reagir imediatamente, coloca mais combustível e o fogo cresce. Mas se você apenas observar, se mantiver a calma, a chama não encontra combustível e se apaga sozinha. Esse simples entendimento muda radicalmente a forma como você lida com conflitos e pequenas tensões do dia a dia. Portanto, a cada situação que exige reação, respire, observe. Pergunte a si mesmo: preciso realmente reagir? Isso é meu problema ou do outro? Minha resposta vai gerar algo positivo ou apenas alimentar o drama? Essa prática, aplicada com consistência, transforma a mente. Ela se torna uma fortaleza, um espaço interno seguro onde nada do exterior pode invadir sem permissão.
Chegamos ao ponto mais importante: transformar tudo o que aprendemos em prática constante. O que separa aqueles que permanecem presos ao drama do dia a dia daqueles que mantêm serenidade mesmo em situações desafiadoras é a repetição diária da escolha consciente. Cada manhã, cada conversa, cada pequena frustração é uma oportunidade de treinar sua mente. Você se tornará inabalável, não por sorte ou talento especial, mas porque escolheu praticar a calma deliberadamente, como um atleta treina seu corpo. Lembre-se de que o verdadeiro domínio não significa não sentir raiva ou desconforto, mas sim perceber essas emoções e decidir como agir diante delas. Um colega rude, uma notícia inesperada, uma crítica injusta, todos esses elementos podem surgir, mas você tem a capacidade de responder com clareza e presença. Ao manter a observação interna, você evita ser arrastado pelo impulso do momento. Esse espaço entre estímulo e resposta é a sua liberdade, e exercitá-lo constantemente transforma a maneira como você se relaciona com o mundo. Imagine que sua mente é um jardim. Cada reação impulsiva é como uma erva daninha que cresce rapidamente e pode sufocar o que você cultivou com esforço. Cada pausa, cada silêncio escolhido é como uma poda consciente. Você remove aquilo que não serve, permitindo que floresça a serenidade, a clareza e o equilíbrio. Aos poucos, o jardim se torna um lugar fértil para decisões sábias, para interações mais conscientes e para uma vida emocional mais saudável. E quando as dificuldades aparecem, e elas sempre aparecem, você já terá construído a base para enfrentá-las com resiliência. Um desacordo no trabalho, uma provocação de alguém próximo ou até situações inesperadas na rua podem surgir. Mas agora, você entende que não precisa reagir automaticamente. Em vez disso, respira, observa e escolhe a resposta que preserva sua paz. Essa prática contínua fortalece seu autocontrole e diminui o poder que o drama externo tem sobre você. Agora, quero propor algo especial. Se você está se conectando com esse conteúdo, que tal compartilhar nos comentários uma situação recente em que conseguiu se manter calmo ou uma situação que deseja lidar de forma diferente usando essas técnicas? Conte como se sentiu, o que percebeu sobre si mesmo e como planeja aplicar esse aprendizado. Ao fazer isso, você não apenas reforça sua prática, mas também inspira a comunidade a refletir e crescer junto. Esse tipo de interação cria um espaço único de aprendizado, onde cada história se torna uma ferramenta de crescimento para todos. Não se esqueça de se inscrever no canal de forma calorosa e acolhedora. Aqui não é apenas sobre assistir a vídeos, mas sobre criar uma comunidade que aprende a viver de forma mais consciente, mais serena e mais poderosa emocionalmente. Inscrevendo-se, você recebe conteúdos que ajudam a fortalecer a sua mente, o seu foco e a sua paz interior, sempre de maneira prática e aplicada ao dia a dia. E, claro, cada comentário seu, cada história compartilhada adiciona valor e conexão a essa comunidade. Ao finalizar, é importante reforçar que a serenidade não é um estado permanente. Ela exige manutenção. Haverá momentos em que você sentirá vontade de reagir, momentos em que será testado. Mas agora você conhece o caminho. Observe, respire, pause e escolha. Essa é a fórmula que transforma a sua mente em uma fortaleza emocional, capaz de resistir às tempestades sem se deixar arrastar. Cada desafio que surge é uma oportunidade de praticar essa consciência. Cada situação desconfortável é um convite para exercitar a paciência e o domínio de si mesmo. Com o tempo, você perceberá que a raiva, o drama e o estresse perderão força sobre você. O que antes parecia insuportável se tornará apenas mais uma onda passando diante de uma rocha firme. Por fim, quero deixar um convite especial. Compartilhe suas experiências com a comunidade. Conte como aplicou essas técnicas, como percebeu mudanças na forma de lidar com provocação ou conflitos, e, se quiser, até quais desafios ainda enfrenta.
Queremos ouvir suas histórias, seus aprendizados e suas percepções. Assim, todos crescemos juntos e transformamos essa prática em algo coletivo e inspirador. A liberdade emocional, a serenidade e a força interior estão ao seu alcance. Basta treinar diariamente, praticar a pausa, a observação e o silêncio consciente. Faça disso um hábito, um estilo de vida. E lembre-se, aqui no nosso espaço, você sempre encontrará aprendizado, incentivo e uma comunidade pronta para crescer junto. Inscreva-se, compartilhe suas histórias e venha descobrir como viver com mais clareza, equilíbrio e autonomia emocional.